Olá, tudo bem? Hoje é domingo, dia 26 de abril. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Bom dia, Kátia, Val. Minha irmã veio hoje, quanto tempo que você não aparece? Muito bom dia. Oi, Mônica, Mari, querida. Espero que você esteja melhor, tá zonzeira. A Lê tá aí, nem vi que entrou, vamos lá. Bom dia. Bom dia, deixa eu baixar um pouquinho aqui que tá alto. Agora sim. Bom dia, Bem, querida. Tudo bom? Graças a Deus. E você, minha amiga? tô melhor. Que bom, Seguindo. que bom. Como diz o Gra- ditado, vaso ruim não quebra, né? A gente tem que brincar. Porque se levar tudo na vida a sério. Verdade. Então, é isso. Eu entrei em cima da hora hoje porque o café demorou um pouquinho a passar, mas estamos aí ao vivo. Agora eu estou tentando colocar temas um pouquinho mais curtos, para a gente não ler tanto e ter mais tempo de conversar. E aí, vamos ver se a gente hoje consegue respeitar o tempo, né, Ale? Hoje a gente vamos ter foco. Pois é. Vamos lá. Então, hoje a gente está no capítulo 7 e a gente vai falar sobre o item 3 até o item 6, é isso? Isso. Isso, que é aquele que se eleva será rebaixado. No capítulo intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. É isso aí. Então eu vou fazer a prece inicial para a gente começar. Vamos? Vamos. Ok. Vamos todos nos unir em pensamento, abrir os nossos corações para aqueles amigos invisíveis, né, aos nossos olhos, mas que o nosso coração sente profundamente a presença. E que basta que a gente se coloque com humildade à disposição, pedindo auxílio, ajuda fraterna, que eles nunca deixam de nos ajudar. E assim nos colocamos para Jesus, trazendo com intimidade para perto de nós. E o que diríamos a Ele nesta manhã? Amigo querido, benfeitor de luz, te agradecemos a oportunidade de mais este amanhecer. Tu que conheces tão bem as nossas preocupações, os nossos corações. Também conheces o que já brilha em cada um de nós. Não quero hoje, Pai, querido amigo, que nós temos como Pai também, não quero hoje ficar em lamentações das angústias que temos, mas quero pedir que nos ajude a focar no que brilha, no que acendeu dentro de nós, naquilo que já conseguimos fazer de bom, que já melhoramos, que já acertamos. Pois se focarmos nessa luz, na centelha que já temos, nós não vamos nos lembrar das sombras, pelo menos por hoje, para que a gente utilize o nosso raio de sol interior para fazer iluminar os nossos irmãos. Jesus, há muita dor e sofrimento que os nossos semelhantes passam. Pessoas que não têm lugar para passar a quarentena, que não têm possibilidades de fazer um isolamento social ou que sempre estiveram isoladas da sociedade.
Como não podemos sair e ir até eles fisicamente nesse momento, que a nossa prece possa envolvê-los, acolhê-los, que isso que a gente já tem de bom consiga se fazer chegar, fazer brilhar também em cada um destes pequenos irmãos, para que eles percebam o carinho enviado, que eles também possam abrir os seus corações para ti e receber o teu abraço. Obrigada, Jesus. Obrigada pela prece que nos faz tão próximos e que a gente nunca se esqueça dela como recurso de grande valia nos bons momentos e nos difíceis. Pedimos licença para começar a nossa leitura desta manhã. Continua conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, que prece linda, amiga. Foi bem sentida, viu? Bem sentida. Como a gente tenta fazer todo dia, né? Mas tem dia que a gente está muito desejoso dessa presença, assim, mais do que os outros dias. E a gente tem que exercitar a prece, né? Porque é ela que nos faz essa conexão. Então, vamos seguir. A gente sempre lembra que Jesus é esse mestre que nunca está lá em cima, mas está sempre do nosso lado. Exato. Que nem aquela senhora que o viu, né? Então, ele está sempre do nosso lado, a gente que não enxerga. Ele sempre enxerga a gente que às vezes, né? Eu não sei se as pessoas todas aí. Bom dia a todo mundo que chegou enquanto a gente estava na prece. Obrigada, Saraiva, pelo carinho. Obrigada a todos aí. Eu não sei se todos viram esse vídeo, Alessandra, mas eu bem pensei em colocá-lo na página do café, porque ele é de um tocar tão lindo, né? Não tem como a gente se sinta diferente. Seria bom você botar lá no café, porque é uma coisa boa de se divulgar, né? Né? É verdade. Vamos fazer. Então vamos lá. Pode ir, minha amiga. Posso começar? Então a gente vai ler hoje o item 3 do Bem-aventurados os pobres de espírito. E essa parte começa assim: aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos que se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei nos reinos dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Pode continuar? Você não quer comentar, não? Ou você acha que vai ficar redundante, porque lá na frente ele vai falar mais sobre isso? É porque, na verdade, ele vem com uma leva de 3 mensagens da Bíblia e depois ele vem comentando. Eu acho que elas se complementam. Então tá. Então depois lá na frente a gente Eu volta, acho que a se for gente preciso. pode tentar fazer um apanhado geral. Tá bom. O item 4 fala assim: então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isto será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus
chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se maior será vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não vejo para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Isso continua em Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Acho que eu vou ler tudo e a gente... aí acaba tendo um monte de ideia, né? A parte 5 fala assim: Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: Meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11. Quando a gente lê essas mensagens, a gente acha assim: sentar no último lugar, para quê? Só para que eu tenha o privilégio de alguém me convidar para sentar lá na frente? Ou por que eu sentaria, por que eu não posso sentar lá na frente? Isso não é privilégio. Ou quando você vê uma mãe pedindo a Jesus que conceda um benefício aos seus filhos, né? E a gente pergunta o porquê disso tudo, né? O porquê que isso tudo aconteceu e o que Jesus queria dizer. Quando ele vem lá na frente e fala: quem é maior nos reinos dos céus? Todo mundo tem a pretensão de ser maior, né? Nenhuma dessas três partes é a minha voz que está falhando? Eu estou ouvindo você perfeitamente. Não é como se ela estivesse dando retorno. Então, o que a gente vê, né? A primeira parte fala de ser maior nos céus. O segundo, de alcançar o lugar esquerdo ou direito de Jesus. E o último, a última mensagem da Bíblia fala o seguinte: de sentar na frente ou sentar atrás para alcançar, ser chamado por alguém, né? Então, essas três partes das mensagens, ela fala de ser maior, de ser grande. Mas o porquê que eu quero ser grande? Por que eu quero ocupar o lugar de Jesus? Isso mostra uma prepotência muito grande, né? Aquela questão do ego, da vaidade, você se mostrar que é melhor do que um, melhor do que o outro. Então, a leitura que se faz dessas parábolas, dessas mensagens, é a humildade, né? Por que eu vou querer alcançar o reino dos céus? Como que eu vou alcançar o reino dos céus? Através de uma vontade minha, eu vou... não, hoje eu sou super legal, acordei bem, fui lá fora, fiz uma prece, acabei de fazer com o evangelho e alcancei o reino dos céus. Mas o que eu fiz para merecer o reino dos céus? O que eu tive que conquistar para merecer o reino dos céus? Eu deixei alguma coisa de lado? Eu trabalhei? Eu fui chamada ao serviço e aceitei o trabalho? Quando eu me proponho a sentar à direita desse que deu tantos ensinos para a gente, seria uma coisa muito grandiosa, que foi o que os apóstolos fizeram, né? Os apóstolos só acompanharam Jesus de um lado para o outro, eles só foram uma companhia, só foram aqueles amigos
Ah, eu estou indo ali, vamos ali comigo? Vamos no sacolão comigo comprar uma verdura? Não. Os apóstolos testemunharam, eles vivenciaram. Nenhum dos apóstolos morreu uma morte não dolorosa. Então, assim, eles tiveram que lutar, eles tiveram que aprender, eles tiveram que servir, eles tiveram que galgar o caminho, tirar pedras do caminho, né? E quando você é convidado pelo dono da casa a se sentar ao lado dele, essa pessoa mostra consideração com você. Mas se ninguém me conhece, como que alguém vai ter consideração comigo? As pessoas só podem me convidar para sentar ao lado delas na primeira cadeira se eles souberem quem eu sou. E eu posso me fazer conhecer de vários modos, né? Mas o único modo que eu conquisto alguém é através do quê? De uma amizade, de um amor, de um carinho, servindo. Então, a gente fala aqui sempre do servir, mas quando a gente serve a Jesus, a gente tem que servir Jesus com o princípio do amor, da caridade e da humildade. Reconhecendo que o outro precisa. Se eu estou indo servir, eu estou servindo por algum propósito. Eu estou servindo alguém porque alguém precisa. E nesse momento, diploma não adianta de nada, né? E eu vi uma questão ontem nas redes sociais que fala o seguinte: de que vale o meu diploma se eu estou em casa? Hoje, quem serve, quem está trabalhando para que eu esteja em casa, é a pessoa que está catando o lixo na rua, é o farmacêutico, é o atendente do mercado, é o atendente do sacolão. Não que essas pessoas não tenham diploma, mas são pessoas que hoje trabalham em condições Que de não eram trabalho valorizadas. braçal, justamente um trabalho muito mais braçal do que o meu trabalho. Também é braçal, mas não tanto quanto o deles. Então eles estão servindo. Eles estão dando um testemunho sem a gente perceber que é servir ao todo. Por mais que isso, nesse momento, seja ainda um servir monetarizado, porque é o necessário que essas pessoas precisam nesse momento, mas elas estão dando um testemunho. Então, o testemunho dessas 5 mensagens é do servir, é de seguir o chamado de Jesus para que a gente possa ser humilde. E a gente só pode ser humilde quando a gente luta para a gente poder despir da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso orgulho. Porque são eles que pedem para que a gente seja elevado. Né? Como fala aqui, aquele que se eleva será rebaixado, mas a gente sempre só quer ser elevado, né? Por exemplo, todo mundo que está trabalhando quer uma promoção. Todo mundo trabalha para ser promovido. Porque sendo promovido, a gente ganha também um recurso financeiro um pouco maior, teoricamente. Mas será que eu mereço ser promovida? Será que eu trabalhei o suficiente para ser promovida? E será que se eu for promovida, eu vou dar conta do que eu tenho que fazer? Então, o que Jesus quis dizer para aquela mãe que pede: Pai, deixa os meus filhos ocuparem o seu lado direito e esquerdo, mas será que eles tinham brios, força, vontade para poder conseguir alcançar aquela posição? Será Nessa que fala. aquela Não, pode falar, desculpa. Será que o que aquela mãe pediu era factível? Será que ela tinha noção do que era ser um apóstolo de Jesus? Quanto de suplício, o quanto de dificuldade eles teriam? Então, mãe ainda tem muito a aprender, né? De uma maneira geral. Porque muitas vezes a gente fala sobre amor ao próximo, mas farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, aquela mãe estava preocupada em que destino teriam os seus filhos, porque geralmente as mães não veem os defeitos, têm dificuldades, né, de perceber os tropeços do filho,
O que não é uma coisa muito fácil mesmo, né? Mas é necessário, porque a missão da maternidade, assim como da paternidade, é justamente você perceber aquele espírito que você recebeu e enxergar nele aonde você pode auxiliá-lo ao aprimoramento, né? Muitas vezes eles nos ensinam, e tanto, mas a gente às vezes percebe um comportamento que não está adequado. E se a gente vai levando tudo na brincadeira, vai passando pano, isso no futuro, isso vai ter consequências, né? Então, quando essa mãe, ela pede a Jesus um lugar para seus filhos do lado dele, ela muito provavelmente ou não entendeu qual é o caminho, né, até chegar ali, ou ela realmente acha que os seus filhos são merecedores desse lugar. Então, Jesus nos chama a essa responsabilidade também de olhar para os nossos irmãos, dar a eles o devido valor àquilo que já brilha, mas aqueles que estão sob a nossa tutela, nós também devemos olhar com serenidade, com razão, para as sombras, porque é o papel daqueles que estão ali responsáveis por eles, ajudá-los a burilar essas dificuldades, né? Uma outra coisa que eu achei interessante na primeira passagem, quando ele fala... Antes de você passar para a primeira, Dorinha, só para eu concluir essa segunda. Uma coisa que essa mensagem, essa parte da mãe fala, que é muito importante, que mais importante do que Jesus e Deus acatar os nossos pedidos, é quando ele sabe dizer para a gente o não. Porque a gente precisa ouvir o não, né? E quando a gente pede com fervor para que aquilo que a gente pede seja alcançado. Sim. Só que nesse momento, quando Jesus diz para essa mãe que só Deus poderia dizer quem sentaria ao lado dele, é porque também essas pessoas... Porque a gente às vezes precisa ouvir o não para aprender alguma lição, mas a gente também precisa ouvir o não porque a gente ainda não é merecedor daquilo que a gente está pedindo. E Deus, quando diz um não para a gente, é porque Ele está livrando às vezes a gente de alguma coisa que a gente ainda não pode ter o aprendizado para vivenciar aquilo, a gente não tem força para levar aquilo, né? Então, o que eu vi quando Jesus diz não para aquela mulher? Quando Jesus diz para ela que ele não tem esse poder, além dele perceber que a mãe não tinha noção do que ela estava pedindo, mas o que a gente depende disso é que esse não, ele não era um não de negativa, seus filhos não merecem, não era isso. Mas sim, que eles ainda não estavam preparados para aquela missão. E aí mostra que o que ela pede era muito grandioso. E os filhos dela também não tinham noção do que era isso que ela estava pedindo, né? Então, o não, ele não é só a negativa do momento, né? O que eu falo sempre é que muito mais fácil, porque dizer sim é muito fácil. Sim, vai lá e faz. Mas o não, você tem que raciocinar para dar um não para alguém. Porque você tem que justificar, por mais que você não dê uma justificativa, você tem que ter aquilo interiorizado. O porquê que eu disse não? Só por um capricho? Não. E Jesus não agiria por capricho, né? É justamente, por isso que ele não disse exatamente não, né? Ele fez entender que não basta a gente almejar aquele lugar, mas que a gente esteja disposto a fazer toda a caminhada até lá chegar, né? A gente admira muitas personalidades, ainda mais personalidades assim espíritas, né, como Chico, mas será que a gente estava disposto a fazer todas as coisas que Chico fazia, a ter essa abnegação, a sair de si tantas e tantas vezes pelo outro, né? Então, essa caminhada que é o verdadeiro, a verdadeira forma da gente conquistar esse lugar. E muitas vezes a gente acha que chegando lá, a gente vai simplesmente sentar ao lado de Jesus e ficar lá numa boa, olhando para a humanidade e olhando de tudo lá por uma visão privilegiada, né? Quando, na verdade, quanto mais a gente progride, mais trabalho a gente tem, porque mais importância tem para nós a dor daqueles que ficaram na retaguarda, né? Então é um equívoco a gente achar que se a gente fizer tudo certinho, a gente vai ter lá uma rede
no céu para tocar harpa e ficar de lá só observando. Eu só quero uma árvore para cultivar. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho no primeiro texto, Sim, em que ótimo. fala sobre as crianças, né? Se não se converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Quando ele fala da simplicidade, né? Da ingenuidade, tudo mais, embora vai ter algumas pessoas aí pensando assim, ah, mas eu conheço umas crianças que não são ingênuas, não. Mas ele diz no sentido muito figurado, né? De que ele sabe da pureza da criança. E que ele remete isso também à humildade, né? E quando ele fala isso, ele diz, tal como acabo de dizer, quando recebe uma criança quando recebe uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Ou seja, que quando aquele sujeito se comporta com essa humildade verdadeira, quando essa pessoa é realmente pobre de espírito, Jesus quis dizer que ele mesmo pode ser visto naquela pessoa, né? Como Chico. Chico, no documentário que eu assisti esses dias, que fala, o documentário se chama Quando Falo de Chico. Maravilhoso, eu falei sobre ele aqui outro dia até. E os biógrafos que estavam conversando sobre Chico dizem, olha, as pessoas procuravam Chico Xavier porque elas sentiam saudade de Jesus. E essa frase que ele falou me marcou muito, porque ao ver o documentário, né, quem já conhece a biografia de Chico, a gente percebe toda uma pureza realmente, né, uma dedicação, um amor que a gente não vê por aí. E realmente é possível ver Jesus na figura de Chico, né? É possível sentir. E eu fico imaginando se Chico, que foi nosso contemporâneo, ele foi isso tudo, né? Eu que não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu sinto essa emoção ao vê-lo nos filmes ou nesses documentários. Imagina o que foi Jesus aqui na Terra, né? Então, quando ele diz que é a mim mesmo que recebe, ele diz que quando a pessoa, o espírito se comporta com esta humildade, como a criança, né, como ele coloca ali, é a ele mesmo que recebe, porque ele está nisso. Ele é a humildade personificada. É porque E quando a gente vê fala, uma criança, né? O que a gente primeiro vê? A gente vê aquele rosto inocente. O que é a personificação de uma criança? É aquela que ainda não entrou na escola, que ainda ela não aprendeu. Então, quando você vê aquele ser humano tão pequenininho ali, você vê a inocência, você vê aquela coisa pueril, você vê aquela questão ali, você às vezes briga com a criança e ela não tem noção de que aquilo é um brigar, um ralhar ou chamar a atenção, e ela está rindo. Então você vê que ela não se importa, né? Quando você vê as crianças brincando, o que você vê? Que às vezes elas estão numa comunhão, elas conseguem partilhar, elas conseguem conversar e chegar num denominador comum sem entrar naquela briga. Né? Então, por isso que a gente usa esse sentido. Jesus deve ter usado, olha a prepotência, eu achar que acha alguma coisa de Jesus. Mas assim, o que a gente vê nesse sentido figurado da criança é aquela questão assim pueril, angelical, que é uma questão, quando você olha para a imagem de Chico, você vê um homem maduro, mas você sente a inocência de uma criança ali nele, né? Você nunca via que Chico, eu nunca vi nenhuma imagem de Chico triste ou irritado, ou aquele semblante pesado, né? É que nem Divaldo. Você sempre vê Divaldo rindo, brincando. Ele pode estar falando a coisa mais séria, mas você nunca vê o semblante dele pesado, né? Então, quando Jesus chega e compara os espíritos do figurado da criança, eu acho que é justamente por isso, é porque qual criança, como que nós hoje poderíamos nos comportar como criança, se em qualquer tipo de problema que a gente, um tropeção que a gente leva, a gente tenta apontar a pedra porque a pedra estava no caminho. Então a gente não consegue levar as nossas dificuldades com leveza, a gente não consegue levar as nossas sombras, né, de lidar com com o que a gente tem que aprender, com essa leveza, com essa questão pueril. Não que a gente vai levar tudo com brincadeira, mas sim tentando
aprender com a vida de uma maneira mais leve, sem ter esse peso. Às vezes a gente bota um peso maior do que deveria colocar em tudo que a gente faz, né? Eu acho que essa questão da criança tem várias interpretações, né? E uma delas é que a criança, ela sabe que não sabe tudo. E ela está ali aberta a aprender, a crescer. E muitas vezes a gente acha que sabe tudo e que a nossa palavra é a palavra final. Isso E aí, nesse sentido, a gente não está sendo humilde, a gente não está dando a oportunidade para o outro, a gente não está permitindo, a gente está sabotando o nosso próprio crescimento. Então, a criança tem isso, né? Ela é ali um livro de aprendizado, né? Em que, inclusive, a gente sabe que durante a infância é mais fácil da gente fazer as correções de caráter, de personalidade, porque a gente estuda, né, de acordo com a doutrina, que numa determinada fase da infância, aquele espírito, ele ainda está desabrochando as suas tendências, né, de personalidade. Então fica mais fácil da gente fazer toda essa reflexão em cima disso, de ensinar os conceitos mais de valor, né, da moral. E muitas vezes a gente se endurece muito quando completa, né, a encarnação, como a gente diz, e a gente toma aquela verdadeira personalidade, aquele verdadeiro caráter nosso e esquece dessa abertura ao aprendizado, né? O que nos faz muito orgulhosos muitas vezes. Você tem mais algo a falar dessa parte da criança? Não? Não. E aqui, no item 5, quando você leu sobre as bodas, lá embaixo, no finalzinho, diz assim: e todo aquele que se abaixa será elevado. E aí eu tenho duas coisas, né, que eu penso quando eu leio isso. O primeiro disso é, muitas vezes, a pessoa não buscar o equilíbrio e achar que essa humildade é você se colocar sempre numa posição inferior, de você sempre se menosprezar à frente das outras pessoas. E não é essa a proposta da humildade, né? Jesus, que era a humildade, né, o exemplo de humildade, quando ele foi interrogado, como lá em João, né, no Evangelho de João, que ele foi interrogado se ele era rei, ele admite que ele era rei, se assim eles queriam chamar, né, mas que o reino dele não era deste mundo. Então, ele não foi prepotente ali. Ele, com humildade, reconheceu a posição em que ele estava, né? E a humildade, às vezes, a gente acha que é realmente se colocar sempre com aquele complexo de inferioridade. E não é essa a proposta. A gente precisa sempre focar no equilíbrio. Os extremos são muito perigosos, porque o outro extremo, que me faz também lembrar nessa frase, é aquele orgulho de ser humilde, né? Que a gente sabe que tem. Aí eu sou muito humilde, e aí fala isso com um orgulho danado, não sendo humilde, porque começa a citar as razões pelos quais ele se considera humilde e fazer com que os outros o reconheçam nessa humildade. E aí ele se torna aquele que tem orgulho de ser humilde, que é o outro extremo, né? Que a gente possa sempre focar no equilíbrio, que é realmente a humildade, o desprendimento, que é ser pobre de espírito, reconhecer o que a gente já passou e valorizar essa luz que a gente já tem, mas também reconhecer que a estrada ainda é longa lá para frente. É isso aí. Eu troquei o nome do documentário. É Quando Lembro de Chico e não Quando Penso de Chico. Quem está me vendo aqui todo dia sabe que eu tenho um probleminha de memória, que de vez em quando eu faço umas trocas. Você podia, essas sugestões, você também podia começar a acrescentar no café, né? Porque às vezes, são coisas boas para se propagar. E se a gente tem coisa boa para propagar, né? Acho que a gente podia também botar isso no café, né? Vou lembrar e botar lá a chamadinha pro vídeo dele. Vamos seguir? Então vamos lá. Você quer começar a continuar agora? Pode ser. Deixa eu só ver aqui a hora que eu fico tensa. Ah, não, ainda tem um tempinho. Vamos lá. Item 6, pessoal, vamos lá. Essas máximas resultam do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que não alimentar nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade, né? Que acha que não vai falir nunca. Deparamos com a mesma ideia fundamental nesta outra máxima: aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E nesta outra, servo, né? E nesta outra, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que jamais se perde, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que constituía sua grandeza terrena e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles a quem espezinharam na terra. E aí a gente fica pensando nisso, né? Levar o que vai ser, o que a gente vai levar, né, quando a gente partir para o plano espiritual. E aí a gente fica lembrando assim: gente, eu tenho uma prataria lá na minha cristaleira, que foi herança do casamento da minha tataravó, e que fica lá, e a gente só usa em casos muito especiais, quando tem uma coisa muito especial. Eu tenho ciúme daquela jarra de cristal. A minha mãe, se estiver ouvindo isso aí, vai lembrar da minha avó, que tinha um ciúme danado de uma jarra de cristal que ela tinha, que ninguém podia tocar na jarra. Um dia minha mãe foi lá e quebrou a jarra, deu uma confusão danada. E a gente fica, às vezes, se prendendo a umas coisas, né? Eu tenho uma roupa que é uma roupa que eu só uso. Nossa, essa roupa eu quase não uso, tá na etiqueta, eu vou esperar a ocasião especial para usar. Nada disso, né? Nada disso vai importar quando a gente tiver que deixar essa carne, né? Esse corpo. Ela falou aí. Lembrou. É assim, né? E o que será que a gente está assim dando um valor danado, né? Para que coisas? Às vezes quem tem criança em casa fica assim: acabei de arrumar a casa toda, né? O sonho é que a criança sente na televisão ali no sofazinho para ver Peppa e que durma e descanse ali um pouquinho e que a casa continue arrumada. De repente a criança começa a pegar papel, picota papel e suja a casa inteira de papel de novo e a gente fica louco. Gente, é só uma casa que você pode varrer de novo, né? Deixa a criança brincar. Eu demorei a entender isso, Alessandra. Sofria, meu Deus. Eu tinha pânico de passar o pano e enquanto não secar vinha aquelas pegadinhas, né? Que vem um e corre, anda e pisa em cima e eu ficava desesperada. Gente, mas que coisa, né? Como a gente ainda é apegado, como a gente ainda quer tudo perfeito, quer tudo direitinho no lugar. O que é que a gente está construindo e que se a gente for desencarnar agora, qual que vai ser a minha preocupação? Será que eu vou estar preocupada se a casa tem papel picotado no chão? O que é que vai ser a minha preocupação de verdade, né? É esse convite também que a gente percebe dessa reflexão nesse parágrafo agora. Eu acho assim, em que a gente está botando valor, né? Lógico que a gente quer ficar numa casa limpa, lógico que a gente quer ter tudo organizado, mas qual é o valor? O que eu estou botando naquilo ali, né? Então, em que eu dedico mais o meu tempo? Arrumar a casa para ter a minha família mais tempo comigo, feliz, brincando, sujando, do que eu passo mais tempo arrumando e menos tempo com eles, né? O que eu estou construindo e passando de valor? O que eu estou agregando a esse ensinamento, né? Então, assim, eu estou ensinando alguma coisa? Eu estou aprendendo alguma coisa? Porque, realmente, eu comecei, quando minha mãe veio morar comigo, comecei a experienciar isso, né?
você sozinha, você faz tudo, fica tudo do jeito que você faz. Mas quando entra alguém junto com você, sai tudo do eixo que você criou para você, do que você acha certo para você, né? Aí eu tô falando no caso de mim. Então, o que que eu posso fazer para poder economizar tempo para o que que a gente está economizando? O tempo que a gente está economizando, a gente está aplicando aonde, né? Então, quando a gente traz para cá, para o que a gente tenta aprender com Jesus, a gente sempre pergunta o que que Jesus faria, o que que ele poderia, o que que ele está querendo ensinar a gente, né? Exato. Então, assim, a paciência já não está mais comigo, quando eu já estou totalmente perdida, eu falo assim, o que que Jesus faria? Lógico que nem sempre eu consigo achar a resposta, quase nunca, mas eu tento refletir, né? Então, essa questão da riqueza, do título, em que eu emprego a minha energia? Eu emprego a minha energia para estudar, todo mundo, né? Sim, a gente, pai bota a gente na escola, a gente passa pela alfabetização, cresce, e chega um momento em que nós temos que decidir, muito cedo até, vamos trabalhar, vamos alcançar um título, porque muitos pais falam assim, eu ouvi muito disso, você tem que ter um diploma, que se você não tiver um diploma, você não vai ter nada, enfim, cada um tem uma história, né? Mas a gente, o ser humano, até pela pressão de tudo que a gente vive, a gente está aqui para conquistar bens materiais. Quando, na verdade, a gente esquece que a gente tem que conquistar valores morais. Sim. Então, assim, quais são... Eu acho que sempre é aquela questão do olhar. Quando eu olho para uma porta e ela é feia, eu vou dar valor pela estética dela, porque o que está aqui atrás dela. Sim, justamente. Então, é o olhar. É o equilíbrio, né? Porque as coisas, a gente vive num mundo material, as coisas materiais têm sua importância, né? A gente precisa trabalhar, não há mal nenhum em a gente querer um certo conforto, mas é o equilíbrio, né? É a gente parar e refletir qual é a real importância que eu estou dando para determinadas coisas. É o peso. Tem uma mensagem do livro Ninguém é Inútil, que eu acho que ele aplica um pouquinho o que a gente está falando aqui. Ele fala assim, do livro, na verdade, o livro chama-se Livro da Esperança, a mensagem 16, que fala que ninguém é inútil. É a última parte da mensagem. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro, um nome distinto, notável, ou uma fortuna de milhões. Basta estimarmos disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. E aí, quando eu peguei essa palavra disciplina, ela é muito fundamental porque a gente está dizendo aqui, né? Porque para a gente aprender isso tudo, a gente também tem que abaixar e reconhecer que a gente não sabe. Ter disciplina de poder olhar para o outro que tem mais experiência e reconhecer o quão ainda a gente está no caminho de aprender, né? E disciplina de persistir no caminho, de persistir, de não... eu levei um não agora, mas eu vou ser insistente para aprender alguma coisa. E você tem que ter disciplina para seguir, para continuar. Agora, quem quer ter disciplina? O negócio é não ter disciplina. Procura o caminho mais fácil. Acho que todo mundo tem disciplina, mas a gente quer continuar tendo, a gente quer continuar exercendo, né? São as pegadinhas, né, da vida. Vou ler o último parágrafo aí. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que ocuparam as mais elevadas posições numa existência descem, em existência seguinte, às mais ínfimas condições, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus saberá dar-vos outro mais elevado no céu, se o merecerdes. Ele não está dizendo aqui, segundo o meu entendimento,
que a gente não procure, que é errado eu querer ter um diploma, eu querer ser médico, eu querer ter uma posição de destaque. Não é isso. Mas que essa posição, se eu tiver, seja exercida com humildade, né? Porque com ela também tem muita responsabilidade, né? Quanto mais evidentes nós estamos, maior a nossa responsabilidade. Então, que a gente não se coloque acima dos outros por meras categorias hierárquicas que a sociedade impõe. E agora, com o advento da tecnologia, ontem eu estava ouvindo a live dos Amigos da Luz de sexta-feira, e eles estavam falando um pouco sobre isso. Disseram assim, não, que as pessoas públicas, elas têm que ter muita responsabilidade com aquilo que falam ou que postam, porque elas são formadoras de opinião. E aí um outro lá disse que não, que todos nós somos formadores de opinião, e que a internet acaba dando maior visibilidade ainda, né? A gente não faz ideia daquilo que a gente está falando, o quanto que isso pode ser alcançado. Então, a gente tem que pensar sempre na nossa importância, seja o nosso lugar de destaque como uma celebridade, ou seja a gente dentro da nossa simplicidade. Ou ainda aqueles que não têm essa possibilidade de usar a tecnologia, mas que dentro do seu lar, ou na sua vizinhança, ou na sua comunidade, são observados. Porque, como eu já mencionei aqui, todos nós somos observados o tempo todo. Sempre tem alguém que tira de nós um exemplo para alguma coisa, né? Então, a humildade é você tentar se posicionar, passar o que você acredita, você auxiliar, mas sem se colocar maior do que o outro. E aí a gente vem nesse contexto que a gente está vivendo agora, que não bastasse a gente ter uma pandemia mundial, o nosso país, né, a pátria do Evangelho, também está se vendo em vias de conflitos de ordem política. E muitas vezes, durante essas discussões, a gente percebe inflados os orgulhos daqueles que tentam se colocar sempre como os detentores da verdade. Política não deve se discutir? Não sei, acho que a gente precisa falar, né? Mas que a gente saiba agir de forma respeitosa, que a gente saiba ver aquele irmão que pensa diferente de nós e que às vezes parece, meu Deus, mas é tão óbvio e ele está pensando diferente, é óbvio no meu ponto de vista. E eu estou falando isso reconhecendo em mim uma tremenda dificuldade de lidar com essa questão. Mas é um imenso convite a gente exercitar essa humildade. Se não fosse, não estaria acontecendo, Alessandra. É porque nós aqui precisamos ser evangelizados no Brasil. Nós não sabemos lidar com as diferenças de opinião. E aí parece que a coisa fica assim cada vez mais gritante. E eu estou sabendo lidar com isso? Eu até acredito que a gente, para evitar um confronto, a gente, tudo bem, é melhor se distanciar, é melhor deixar de seguir aquela pessoa para você não entrar num conflito. Mas isso ainda mostra que a gente não está sabendo lidar, que a gente não sabe olhar aquele irmão com amor e dizer assim, olha, eu não concordo com você, mas eu te amo. A gente não sabe fazer isso. Você vê Jesus no momento lá, né, da crucificação, dizer a Deus, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Mas que humildade, que grandeza, né? Ele não quis impor a sua verdade. Jesus, ele estava ali completamente cheio de razão, porque com ele estavam as leis divinas, a lei de amor. Mas o que ele nos ensinou? Que é o tempo, não é a força das nossas ações que vai convencer os outros, né? A verdade é a verdade e ela vai aparecer um dia. Nós devemos ficar parados, né? Nos omitir? Não. O bem é tímido demais até, eu diria. A gente deve sempre buscar, né, mostrar às pessoas a verdade, as leis de Deus, o amor, a lei da justiça. Eu não estou falando do espiritismo. Estou falando da lei de amor, justiça e caridade, porque é essa que vai ser comum à humanidade inteira, e não a doutrina espírita necessariamente. A gente deve continuar lutando por ela, mas tentando seguir o exemplo de Jesus, que olhava aqueles irmãos cometendo atos tão insanos, tão infantis, imaturos espiritualmente, e dizia, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem.
E é esse convite de humildade que o Brasil está precisando aprender. E a gente fica assim, como pode aqui ser a pátria do evangelho, com essa bagunça toda em lugar nenhum no mundo, eles ainda estão arrumando mais conflito e aqui a gente está vendo ainda isso? Olha, uma razão há de ser. Se foi dito que o Brasil era a pátria do evangelho, não é porque nós já estamos na capacidade de evangelizar, mas porque nós estamos sendo os que estão tendo o convite a ser evangelizados. O que eu estou aprendendo na lição de humildade que nós estamos sendo convidados a exercitar nesse momento? E é isso que eu refleti. Aqui nas mensagens, o que eu vi para tentar chegar no seu raciocínio, né? Quando a gente fala de ser humilde, né, de tudo que a gente viu aqui, o que eu também vejo? Eu vejo um convite de Jesus para o trabalho. Porque como que a gente vai conseguir depreender tudo isso que a gente estudou aqui, do que você falou, se a gente não trabalhar? E trabalhar o quê? Trabalhar como? A minha voz, para mim, está dando que negócio de fonia, né? Que dá o retorno. Eu não sei se para você está assim. Mas o que a gente... Eu acho que tudo que a gente está vivendo hoje é só aprendizado, né? A gente está sendo convidado a aprender. E a gente está sendo convidado a aprender através do trabalho. Do trabalho de respeitar o próximo, do trabalho de ouvir o próximo, do trabalho de estar em prece, de poder se deixar num lugar e rezar pelo todo. Quantos de nós já paramos para parar de rezar só por mim, né? Como, eu não sei se foi na sua live ou se foi na live do Evangelho do Sérgio, que as pessoas falaram assim, Deus não me dá doença, não deixa que eu fique doente. Mas por que só você? Por que só eu? Né? A gente parou de pensar no nosso mundinho e pensar no nosso mundão, que é só uma casa, a gente só tem uma casa, que é o planeta Terra. A gente tem uma outra casa que é o Brasil, que nos serve. Se a gente está aqui com um propósito principal de aprender. A gente só pode aprender se a gente exercitar alguma coisa. Se a gente exercitar a paciência, o amor, se a gente exercitar o respeito. Tudo que você falou passa pelo respeito, mas é o respeito de ouvir o próximo, o respeito de poder ouvir o outro, saber que ele não concorda com você, mas falar assim, bom, eu vou raciocinar em cima do que ele pensa para ver se eu consigo atingir o que ele está conseguindo ou se o outro está fazendo isso com você, né? Então, eu li umas mensagens que complementam essas leituras e que todas elas só falam de uma coisa. Jesus nos convida a todo dia para alguma coisa. Você está aceitando esse convite de Jesus para o aprendizado? Você está aceitando o convite que Jesus está te fazendo para estar aqui neste momento agora? Qual é o tempo que você está dando para Jesus? Não é só fazer o evangelho na nossa casa, o evangelho no nosso lar. O convívio com a nossa família, só que hoje a gente está sendo convidado para um convite um pouco maior, que é justamente sair do nosso mundinho e pensar no Brasil, pensar no nosso país, pensar no nosso planeta, né? Então, qual está sendo o meu papel? Eu não estou falando como espírito, estou falando como cristã, aquela que segue aquela lei que é imutável, porque é a lei de Deus e a lei de Jesus, que é amor de caridade, que é a lei de caridade, essas leis, todas que você falou. Então, assim, eu estou pensando como Cristo. Então, assim, diante de tudo que a gente vê acontecendo, a gente para e fala, e a gente pensa como cristão, independente de religião, a gente pensa assim, Cristo faria isso? Se eu vejo hoje um governante dando um mando ou um desmando, e falava, se a gente se botar aquela situação na palavra imutável de Deus, de Jesus, ele faria isso? Essa seria a atitude de Jesus? Jesus nunca atentaria contra o próximo, contra a vida do próximo. Jesus nunca mandaria que nós
agíssemos para com o outro com ignorância, com arrogância ou com qualquer outro sentimento menos nobre, né? Então, eu acho que tudo que a gente hoje está vivendo está puxando mais ainda de nós, se a gente aprender alguma coisa com Cristo. É bom lembrar que Jesus ama a todos nós, inclusive aqueles a quem ele continua pedindo misericórdia ao Pai, com certeza, né? E o tempo, como você falou, o tempo mostra tudo. O tempo mostra a verdade. O tempo vai mostrar para todos aqueles que ainda não conseguem entender ou não deixar aquela centelha de vida que nasceu com todos nós aflorar, aquela sementinha do amor germinar. Eles ainda terão essa semente germinada, essa centelha divina que há dentro de todos nós, um dia ainda vai brilhar também. O tempo, ele cura tudo, ele leva, ele mostra tudo. Ele inclusive pra gente, né? Que a gente está aqui, mas eu também não sei em que posição eu me encontro, né? Vai ver, Jesus está olhando para mim dizendo assim, Senhor, tem misericórdia dessa menina, Senhor, que ela também não está sabendo o que está falando. E aí eu tô nessa também, né? A gente tropeça. Não, mas todos nós, isso tudo que a gente está falando é para nós. Acabei de olhar, com 3 minutos. 3? Eu pedi desculpa porque a Nelly colocou ali que parecia que tinha um monte de maritaca assistindo a palestra, eu não aguentei, quase. Vamos. Assim, para mim tá estranho. Então, eu vi um monte de mensagem, não vai dar para ler, mas eu acho que o princípio de tudo que eu li era justamente esse, é o convite que Jesus faz a gente a servir. E a gente se nega a servir ainda, porque a gente ainda não se sente capaz nem apto de servir a Deus e de ajudá-lo, né? Então, esse convite que ele faz é para todos nós, seja sermos tarefeiros na casa espírita ou na outra religião, né, que várias pessoas que estão aqui, nem todos eles são como nós espíritas, mas assim, será que a gente aceita o convite quando o dirigente religioso ao qual a gente segue convida a gente a dar um tempo para a nossa casa? Será que a gente consegue ter um tempo para praticar a caridade para o outro? Será que a gente consegue ter um tempo para ser tarefeiro de Jesus? Não estou falando tarefeiro de alguma religião, ser tarefeiro de Jesus. Então, o convite que fica para a gente poder exercer a nossa humildade é trabalhar, é mãos à obra, porque tem muita terra para ser lavrada, né? Então, se a gente não pegar no pesado, e pegar no pesado é pegar com a gente, é com o próximo, com a nossa família. O pesado está aí para todo mundo, indistintamente, e cada um uma porção. Não só isso, a gente faz a prece em 1 minuto. Senhor Deus, Mestre Jesus, mesmo com todo o trabalho que a gente fez aqui hoje, que foi bem rico e denso, que possamos ouvir o teu chamado sempre, Mestre, servindo a ti, deixando que essa centelha divina que há dentro de cada um de nós possa aflorar, crescer, e que possamos sempre lembrar dos nossos irmãos que ainda estão no caminho, que essa centelha não brotou, que auxiliemos a todos indistintamente. Que o Senhor nos ilumine hoje e sempre, abençoando a todas as pessoas que estiveram conosco aqui nessa live hoje, as suas famílias, nos dando um domingo de paz, de harmonia, de amor e de respeito ao próximo. Esteja Jesus conosco, nos abençoando, iluminando e nos dando o suporte que cada um de nós precisa. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vou deixar a musiquinha que eu tinha preparado para vocês e deixo contigo. Isso. Bom dia a todos, um ótimo domingo. Obrigada, Lê. Até amanhã. Amanhã quem tá comigo é Renata Domingues, hein, gente? Só para falar. Faltam 2 segundos. Tchau!